Vamos iniciar então os nossos tópicos de termometria. Eu deixei os três conceitos aqui, termologia, termometria e temperatura, de forma bem direta para a gente priorizar a resolução de exercícios. Então, termologia é a parte da física que estuda os corpos que perdem ou recebem calor. Calor é uma forma de energia. O que é termometria? A termometria trata das unidades de temperatura e como se dá a obtenção desses valores, né? E o que é a temperatura? A temperatura é a grandeza física que informa o estado térmico de um corpo. Esse estado térmico ele é caracterizado pela velocidade das moléculas que constituem o corpo. Eu vou apresentar para vocês aqui uma animação do site FET Colorado que mostra um pouco esse conceito de temperatura. Como dissemos agora há pouco, pessoal, aqui no site FET Colorado mostra uma animação das moléculas de água em um determinado estado térmico. O estado térmico aqui, no estado sólido, nós percebemos as moléculas vibrando em torno das suas posições. Na verdade, isso aqui é um grande bloco de gelo, porque a temperatura está aqui, ó, a menos 127 graus Celsius. Então, as moléculas não têm uma mobilidade muito grande. Elas vibram, não estão paradas, elas vibram em torno das suas posições. Esse é o estado sólido. Podemos aquecer ou esfriar ainda mais o material que está aqui. Vamos ver como essas moléculas se comportam no estado líquido. Agora, no estado líquido, a gente percebe as moléculas de água ocupando já o recipiente, ocupando as bordas do recipiente, diferentemente do estado anterior sólido, onde elas estavam no formato de um bloco de gelo. Elas não ocupavam totalmente essas bordas do recipiente. A gente percebe aqui no estado líquido uma temperatura de 13 graus Celsius, é uma água fria, né? Mas está no estado líquido, e a mobilidade aqui é um pouco maior também. Vamos ver o que acontece no estado gasoso. Agora, a amostra de água está no estado de vapor. Se a gente supor aqui que essa pressão dentro do recipiente é de 1 atmosfera, 1 atm, e a temperatura aqui da água estamos vendo a 156 graus Celsius, então essa amostra de água aqui está no estado de vapor, né? Então, de novo, supondo a pressão aqui dentro, né, desse recipiente em 1 atmosfera, a gente sabe que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, na pressão de 1 atmosfera. Então, se está a 156 graus Celsius, essa amostra de água aqui está no estado de vapor. É claro que a gente pode continuar aumentando essa temperatura e chegando a um certo valor de temperatura, a gente vai chamar essa amostra de água de gás. E qual seria essa temperatura? Aproximadamente 375 graus Celsius. Aquela amostra de água, então, pode ser chamada de gás e não de vapor. Essa temperatura de 375, aproximadamente, é chamada temperatura crítica. Como a temperatura informa o estado térmico de um corpo, é possível, então, criar escalas termométricas. Foi isso que foi feito por dois cientistas, mais ou menos na mesma época, né, na criação dessas escalas. Então vamos ver o experimento do Anders Celsius, um cientista sueco. Esse recipiente da esquerda aqui, ele vai ter então água e gelo coexistindo. Então dentro dele tem água e gelo, ou seja, o gelo está derretendo. E aqui ele colocou um termômetro sem marcação, ou seja, um termômetro que não foi graduado. Como a substância termométrica aqui não avançou muito ao longo do termômetro, ele fez uma marcação aqui, colocou 0. E aqui, nesse outro recipiente,
eu tenho água em ebulição, ou seja, a água passando para o estado de vapor. Nesse termômetro também, né, na verdade o mesmo termômetro, com a substância termométrica, só que agora, como a velocidade das moléculas dessa substância termométrica é maior, essa substância ela vai ocupar um volume maior desse termômetro, né? Conforme o aumento de temperatura, as moléculas se movem de forma mais rápida, então esse volume aqui vai aumentar. Isso aqui é uma dilatação do líquido, né, que está aqui dentro. E aqui, a essa altura, ele colocou 100. Na verdade, na época que ele propôs essa escala, 1742, ele tinha colocado esse 100 aqui no lugar do zero e o zero aqui no lugar do 100. Foi a comunidade científica que, um tempo depois, achou pertinente deixar aqui na água, né, no gelo que está derretendo, o valor de zero, e na água em ebulição, o valor de 100. Então está aí a escala termométrica em Celsius, né? Então aqui recebeu o nome escala Celsius. Então ponto de vapor 100, ponto de gelo 0. Com relação à escala do cientista alemão Fahrenheit, há várias histórias, né, sobre a criação dos pontos fixos. Uma das histórias está no livro aqui, Física Clássica, volume 2. Segundo a história desse livro, ele propôs aqui o zero Fahrenheit na temperatura de um dia, né, frio na Islândia, e o 100 Fahrenheit a temperatura da sua esposa, que estava ligeiramente febril. Há outras histórias em relação à criação desses pontos fixos aqui pelo Fahrenheit. Então, essa aqui é uma história contada no livro Física Clássica, volume 2. A gente vai ver logo mais como é que eu faço, então, a correspondência de uma temperatura qualquer que está na escala Fahrenheit para uma temperatura que está na escala Celsius. Então, por essa ilustração, a gente sabe que 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Sabemos também que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Agora, e para uma temperatura qualquer, por exemplo, 25 graus Celsius, vai corresponder a quantos graus Fahrenheit? A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos ver então, pessoal, como é que nós fazemos a conversão de uma temperatura na escala Celsius para a escala Fahrenheit. Por essa ilustração, a gente percebe então que eu tenho uma temperatura aqui qualquer, né, na escala Celsius, e aqui uma temperatura na escala Fahrenheit. Já vimos que o 100 corresponde, o 100 aqui, corresponde ao 212 e o 0 corresponde ao 32. Então a gente pode fazer o seguinte, se eu traçar retas paralelas, né, essa reta tracejada aqui, essa reta tracejada, paralela com uma outra reta tracejada aqui em cima, com uma outra reta tracejada aqui embaixo. A gente pode perceber que a distância aqui, então, é a mesma distância que aqui. E essa distância aqui é a mesma distância aqui desse outro lado. Então a gente pode fazer o seguinte, vou pegar esse θc menos esse zero. Então, vamos lá. θc menos zero. Isso é uma distância. Vamos comparar, vamos igualar com essa outra distância aqui, ó, θf menos 32. Vamos dividir os dois lados pelas distâncias correspondentes. Então, aqui do lado esquerdo, 100 menos 0, que vai ser igual a 212
menos 32. O que nós vamos ter aqui, então? Então, θc menos zero é a mesma coisa que θc. 100 menos zero é a mesma coisa que 100. E aqui do outro lado, θf menos 32. E aqui nós temos 212 menos 32. Isso dá 180. Eu já tenho uma expressão, então, que eu posso utilizar. Só colocar o valor no lugar do θf, se eu tiver a temperatura em Celsius, para achar a temperatura em Fahrenheit. Ou colocar a temperatura aqui em Fahrenheit para achar o valor em Celsius. Se eu dividir embaixo aqui por 20, vou dividir por 20 aqui e vou dividir por 20 aqui embaixo também. Se eu faço a divisão dos dois lados, a igualdade se mantém. Então, vai ficar assim, θc 100 dividido por 20 vai dar 5. E ali eu vou ter θf menos 32 dividido por 9. Tá aí. É essa a expressão que comumente nós encontramos nos livros. A expressão que você utiliza para transformar uma temperatura que está em Celsius em Fahrenheit ou vice-versa. Temos agora uma situação onde eu não tenho uma temperatura definida. Eu posso ter uma variação de temperatura numa escala Celsius ou Fahrenheit e eu quero saber qual que é o valor correspondente na outra escala. Então, por exemplo, supondo que eu tenha aqui um delta, θ, Celsius, correspondendo a, sei lá, 15 graus Celsius. Uma variação de temperatura, não uma temperatura específica. Quanto será que é essa variação de 15 na outra escala, na escala Fahrenheit? Será que é 15 também? Não vai ser 15 pelo seguinte, porque na escala Celsius nós temos aqui, ó, escala Celsius temos de 0 a 100. Posso dizer que eu tenho 100 divisões ali, né? E na escala Fahrenheit, eu tenho do 212 ao 32. Eu tenho 180 divisões ali. Então, não corresponde. O 15 aqui não vai corresponder a 15 nessa outra escala. Então, como é que eu faço para saber a variação na outra escala? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou pegar esse θ, delta θ, eu percebo que essa distância aqui é a mesma distância aqui. Então, delta θ igual a delta θ Fahrenheit aqui e aqui Celsius. Eu vou dividir. Aqui na escala Celsius eu tenho 100 de 0 a 100 e aqui eu tenho 180. Se eu dividir de novo por 20 e por 20, eu vou ter então uma expressão desta forma aqui. Delta θ c igual delta θ f, no caso aqui dividido por 5 e aqui por 9. Então será essa expressão que nós iremos utilizar para um exercício que pedir variações de temperatura numa outra escala. Se a escala for Celsius e escala Fahrenheit. Eu vou utilizar essa expressão. Diferentemente das escalas Celsius ou Fahrenheit, a escala Kelvin ou escala
absoluta de temperatura não faz referência a pontos fixos, como o ponto de gelo ou ponto de vapor. Cientistas do século XIX, fazendo experimentos com gases reais. E o que são gases reais? Por exemplo, o gás hélio ou gás CO2. Fazendo experimentos com esses gases, eles descobriram algo importante a partir do resfriamento ou aquecimento desses gases em determinadas temperaturas. Vamos verificar essa descoberta. Essa ilustração foi retirada do livro Física Conceitual. E a partir dela a gente consegue explicar então a origem da escala Kelvin. Ela mostra um cilindro onde dentro dele há um gás real. E aí diversas temperaturas a qual esse gás foi submetido. Vamos partir do item B. Partindo desse item B, dessa ilustração, a gente pode perceber o seguinte. Então aqui, ó, partindo do item B, tem um gás aqui dentro, esse azulzinho aqui é o gás, e tem um pistão. O que é um pistão? É uma tampa móvel, né, que está exercendo uma pressão sobre esse gás. Então vamos partir do item B para depois para o item A, C e D. Então vamos imaginar o seguinte, esse gás real que está aqui dentro está a temperatura de 0 graus Celsius. E o volume dele aqui é de 1. Pode ser 1 litro, por exemplo, 1 litro de gás real que está dentro desse cilindro. O que vai acontecer com esse gás se ele for submetido a um aquecimento? A um aquecimento até 100 graus Celsius, por exemplo. Então, nós vamos partir do item B para o item A. Aqui no item A, nós estamos percebendo aqui, ó, 100 graus Celsius. Então, ele sai do 0 até 100. Qual foi a descoberta que eles fizeram a partir deste aquecimento? Eles perceberam o seguinte, para cada aumento de 1 grau Celsius naquele gás do recipiente B, o volume do gás aumentava por essa fração aqui, 1 sobre 273. Ou seja, a gente sabe que se o gás está aquecendo, as moléculas vão ter um movimento um pouco maior e vão fazer uma pressão sobre a tampa. Então o volume vai aumentar. Então, no aquecimento de 1 grau Celsius, o volume aumentou nesta fração, 1 sobre 273. E eles perceberam, então, que a cada aquecimento de 1 grau Celsius, então aqui vai para 2, depois vai para 3, o aquecimento é o mesmo, né? O aumento de volume é o mesmo, ou seja, 1 sobre 273. Para cada 1 grau Celsius, o aumento do volume, porque a pressão do gás está sobre a tampa, então o volume vai aumentando um pouco mais. Então, para cada aumento de 1 grau Celsius, o volume do gás vai aumentando. Então, aqui, o volume dele era 1, eu supus 1 litro. Então, se aumentou aqui, né, 3 graus Celsius, ele aumentou com essa fração, com essa fração, com essa fração do seu volume. Agora vamos ver o resfriamento desse gás, partindo do item B para o item C. Então, de novo, a gente percebe aqui no item B o volume do gás em 1, que eu estou supondo aqui 1 litro, né? E ele está inicialmente a 0 graus Celsius. Então, ele vai ser resfriado até menos 100 graus Celsius. Como ele vai ser resfriado, a velocidade das moléculas vai diminuir, a energia das moléculas do gás vai diminuir. Portanto, aquele pistão, aquela tampa móvel, ela vai, né, deixar o volume menor. E o volume vai ficar menor também naquela fração
que nós falamos do aquecimento. Então, veja, do 0 para o menos 1 grau Celsius, o volume vai diminuir naquela mesma fração. Para ficar melhor o entendimento dessa fração, se nós dividirmos 1 sobre 273, já que eu estou falando em litros, quanto que daria então essa conta? Isso aqui vai dar aproximadamente 3,7 ml. Então, se no aquecimento o volume ia aumentando em 3,7 mililitros para cada grau Celsius que o gás ia sendo aquecido, agora, no resfriamento, o volume vai diminuindo nesse valor. Então, aqui, ó, se ele diminuir mais 1 grau Celsius, e do 0 para o menos 2, o volume agora tem uma diminuição de 2 vezes aquele valor, 3,7 mililitros. E por aí vai sucessivamente. Um resfriamento até menos 3, eu vou ter então aquela redução 3 vezes. Então agora nós podemos perceber o seguinte: no aquecimento, nós temos então aquelas parcelas, aqueles aumentos de 1 sobre 273. Então, se o gás parte do 0 graus Celsius e chega até 100 graus Celsius, eu vou ter aumentos, né? Eu vou ter essas parcelas aqui, 100 parcelas como essa. Por isso que eu tenho aqui o volume final em 1 litro, eu estou supondo 1 litro, mais esta fração de 100 sobre 273. E no resfriamento, a mesma coisa, né? Porque eu tenho aqui menos 100 sobre 273. Porque agora houve, né? Agora não, no resfriamento houve um resfriamento de 0 para menos 100. Então eu também vou ter 100 parcelas de menos 1 sobre 273. Por isso que eu tenho, então, essa parcela aqui de 100, menos 100 sobre 273. Então, qual foi a conclusão dos cientistas? A conclusão foi a seguinte: se fosse possível resfriar o gás do 0 graus Celsius até uma temperatura de menos 273 graus Celsius, olha o que ia acontecer com o volume do gás, já que a energia das moléculas agora seria muito reduzida, então o volume seria muito reduzido também. Então perceba, olha aqui o volume, né? O volume 1 inicial, só que por conta das reduções, se ele vai reduzir a temperatura até menos 273 graus Celsius, eu vou ter aqui agora no numerador desta fração 273. Só que o que acontece com essa fração? 273 sobre 273, isso aqui vai dar 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. O que é um absurdo, porque a matéria não pode sumir de dentro do recipiente por conta de um processo de resfriamento. Perceba aqui que o pistão, esse pistão móvel, né, por conta do resfriamento, ele foi indo tão para baixo, tão reduzindo o volume do recipiente, que aqui agora, né, eu tenho um recipiente sem matéria, o que é um absurdo. Ou seja, esse valor de menos 273 é uma extrapolação matemática. Não é possível chegar até essa temperatura. A partir, então, das duas escalas Celsius e Kelvin, nós podemos montar uma equação para a conversão entre essas temperaturas dessas duas unidades, né? Então, vejamos aqui. Na escala Kelvin, 373 equivalem a 100 graus Celsius. 273 Kelvin
equivale a 0 graus Celsius. Para fazer uma diferenciação entre a escala Kelvin e as escalas Celsius e Fahrenheit, os cientistas estabeleceram tirar o grau dessa escala. Veja que não tem o símbolo de grau aqui, né? Eles optaram por tirar isso, até para fazer uma diferenciação entre as outras escalas. Vejamos também, então, aqui que o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. Então, esse zero absoluto é aquela temperatura inatingível, né? Correspondente a menos 273 graus Celsius. Vemos também que a variação na escala Kelvin, que vai de 0 a 373, correspondendo ao ponto de vapor, percebemos que essa variação é a mesma na escala Celsius, né? Então, 1 grau aqui na escala Celsius corresponde à mesma variação na escala Kelvin. Então, a partir disso, nós podemos montar uma equação de conversão. Então, a temperatura absoluta em Kelvin vai ser igual a uma temperatura θ na escala Celsius mais 273. É essa a expressão que nós vamos encontrar nos livros para a conversão entre Kelvin e Celsius, ou Celsius e Kelvin.